E agora eu vou entrar dentro de um pouquinho mais micro. Tem a ver com a tua pergunta, potencial de ação. Que geralmente é algo que as pessoas têm bastante dificuldade, né? Mas eu vou tentar resumir de uma maneira mais simples. Ele vai acontecer dentro do neurônio, não somente dentro do neurônio, mas principalmente dentro dessa célula. E ela tem uma característica, eu vou mostrar como que acontece essa alteração neuroquímica, neurofisiológica, que caracteriza o potencial de ação em si, já vou explicar o que é, e é a partir do potencial de ação que a mensagem que eu falei é construída. A mensagem que é repassada de um neurônio para outro neurônio, né, ela é construída. Essa é a mensagem, neurofisiologicamente falando, que o teu neurônio entende e produz. Potencial de ação é o nome dela. Sempre é esse. Tá? Eu vou mostrar um vídeo primeiro, porque fica mais fácil a compreensão. Mas o potencial de ação nada mais é do que uma alteração química que acontece dentro das células dos teus neurônios. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se tem. Ó, não tem em português, mas enfim, vou tentar trazer alguns pontos aqui, tá? Traduzindo. Ó, aqui é um neurônio, ele vai mostrar as características, os componentes, corpo celular, axônio dos neurônios e como que ele produz potencial de ação. Corpo celular, axônio, que vai transmitir, repassar a informação, e o final vai transmitir o neurotransmissor. Quem está mostrando o neurônio recebendo um sinal elétrico, que é o potencial de ação que foi traduzido. Quando a gente fala das sinapses, a mensagem ela é traduzida do potencial de ação. Alguém deixou a porta aberta, por gentileza, ali, se puder fechar. É a tradução entre o potencial de ação e a liberação do neurotransmissor que vai vir logo em seguida. Então, aqui ele está captando uma informação de um neurônio que está antes dele. Ou seja, esse neurônio aqui, ele se torna um pós-sináptico. Tá? Então, quando gera, ele falou aqui, né? Quando gera o potencial de ação, é aquilo que a gente fala, que disparou o neurônio, ou seja, gerou o impulso elétrico do neurônio. O impulso elétrico é o potencial de ação propriamente dito, tá? Agora, ele ampliou. Isso aqui é uma membrana celular do neurônio que está mostrando ali, e todo o potencial de ação ele acontece de forma mais microscópica ainda, porque acontece todo ao longo da membrana dessa célula. Então, aqui é a camada externa da membrana, aqui é a camada interna da membrana, e essa... Ó, em outras palavras, temos mais cargas positivas fora, no repouso. E negativa dentro. Por quê? Grande parte dos íons que estão fora são mais negativos. Tá? Ó, gradiente eletroquímico, que a gente falou. E é o que caracteriza essa diferença de concentração no repouso. Ele vai mostrar essa alteração graficamente agora, eu já vou explicar também.
Dentro da célula ou fora, né? Então, ó, no repouso, mais positivo fora, mais negativo dentro da célula. Existe um equilíbrio no repouso eletroquímico. Esse é o equilíbrio de repouso a partir dessas forças elétricas e químicas que coexistem, né, ao mesmo tempo neste instante. E a resultante dessa força eletroquímica é mais positividade fora e mais negatividade dentro. Se eu for mensurar a carga elétrica dentro da célula, vai estar negativa. Menos 70 microvolts, que é um valor de referência que a gente utiliza. E fora da célula, mais positivo. Graficamente, a gente pode representar assim. É tudo a mesma coisa. É importante vocês entenderem esse raciocínio. Tá? Ó, agora ele mostrou as porteiras, que são as proteínas transmembrânicas. Elas que permitem a passagem. Agora elas são fechadas. Nada. Tem algumas que ficam abertas sempre, que é o que permite a fluidez dos íons para dentro e para fora, em repouso. Mas tem algumas que só abrem em determinado momento. E quando elas abrem, a passagem fica mais intensa. Imagina, só tem uma porta. Passa uma pessoa por vez. Se eu tiver 4, 5 portas nessa parede, vai passar 5 vezes mais pessoas ao mesmo tempo. Vai alterar essa diferença de pessoas de dentro e fora da célula muito mais rápido. Isso aqui que eu acabei de explicar é o potencial de ação, que é da mesma forma que acontece aqui dentro da célula. Tá? Então, em alguns momentos, essas porteiras estão abertas, mas existem porteiras específicas para o sódio e outras específicas só para o potássio. E elas abrem em tempos diferentes, não ao mesmo tempo. Isso vai caracterizar a variação desse impulso elétrico em determinado momento que tu for medir a carga elétrica. Transmembrânicas. Canais iônicos, tá? Um nome específico. Ó, algumas estão sempre abertas, outras estão fechadas ou abertas. Então, esse aqui é o canal de sódio, vai permitir passagem de sódio. Agora, se o sódio vai entrar ou vai sair, vai depender da força eletroquímica. A porteira só permite passagem, que é o íon, que é essa proteína aqui, é o verdinho. Agora, se o sódio vai entrar ou vai sair, por que o sódio entra daí? Ele resolve entrar. Por conta da força eletroquímica. Vai estar mais negativo dentro, ele vai querer se aproximar do que é negativo, porque ele é positivo, vai atrair o negativo, é o oposto. Nem sempre acontece isso, né? Nem sempre a gente se atrai pelo oposto, mas aqui sim.
Ó, aqui é tudo repouso, o neurônio nem está ativo ainda. Quando a gente apresenta graficamente essa alteração elétrica, a gente pode mensurar uma alteração elétrica e observar através de um gráfico. Aqui, ó, um valor negativo, que é o repouso, menos 70, dentro da célula, essa medição, não fora, não no meio extra, no meio intracelular mesmo, tá? E menos 70, repouso, tá desligado. Existe uma variação, potencial gerador, uma variação de carga elétrica, por quê? Porque algumas porteiras estão sempre abertas, existe entrada e saída desses íons, é natural variar esses valores, porém continua em repouso. Isso tudo é repouso ainda. Essa linha pontilhada é um limiar que vai transitar do repouso para o início da atividade daquele neurônio. Não, lá vai mostrar o potencial de ação acontecendo já. Aqui é o processo antes e durante o potencial de ação que eu vou mostrar. Não, no sangue. Ela é de sangue, né? O exame que eu estou falando é de sangue. Tá? Vai influenciar nessa concentração de sódio da célula, mas mais indiretamente vai também. Daí vai interferir negativamente nessa função aqui, se não estiver adequado, né? Tá? Mas aqui a gente está no repouso, ó. Porém, chega um momento. Quando chegar a menos 55 é um ponto de transição. Ó, essa aqui é a bomba de sódio de potássio, vocês perguntaram até. Ela está sempre ativa e ela é uma porteira que fica nessa membrana. Só que ela tem uma diferença das outras porteiras, é que ela gasta de energia para funcionar e ela tem um movimento único de direção que ela carrega esses íons. Ela joga obrigatoriamente o sódio para fora e o potássio para dentro, sempre nessa direção. As outras porteiras, elas não têm poder de direcionar o fluxo, ela só abre ou fecha. Então, a diferença de fluidez depende da força eletroquímica que tiver naquele instante, que vai determinar a direção daqueles íons. Vão entrar, elas vão sair da célula, em outras palavras, tá? Mas a bomba de sódio de potássio, ela está sempre ativa, ela precisa estar sempre funcionando, porque ela vai voltar sempre os valores ao repouso. Se parar o estímulo, vai tender a voltar ao repouso. Faz sentido? Daí nunca vai chegar a menos 55, que é um valor importante para iniciar o potencial de ação. Antes disso, a célula está desligada. Por mais que tenha variação, ela continua desligada. Não é um estímulo suficiente para ligá-la, tá? Tudo repouso. Tá tudo em repouso ainda, tá? Tem variação normal, natural, só tá mostrando em repouso. Agora vai começar a mostrar o potencial de ação. Tem várias porteiras, estão vendo? Ao longo de toda a parede celular, né? Ó, atingiu o valor de menos 55. Por quê? Porque é um valor de limiar de transição, a gente chama, e é quando o estímulo ele é captado. E esse termo estímulo, como eu falei, pode ser um pensamento, pode ser uma alteração da concentração de glicose no sangue, porque tem terminações nervosas que captam alteração de glicose, alteração de sódio e potássio, que vai aumentar a tua sede, muitas vezes, de
ou desidratação que vai aumentar a tua sede, são tudo terminações nervosas que vão captar esses estímulos. São infinitas? Infinitas não, né? Mas tem várias possibilidades. Faz sentido isso? Tudo isso precisa acontecer para alcançar esse limiar. Depois que alcançou esse limiar, e aí que está a grande chave do entendimento do potencial de ação, todas as outras etapas acontecerão de forma obrigatória. Não tem como interromper mais. Tá? E acontece de forma automática, inclusive. É uma força automática que gera. Então, para gerar aqui o potencial de ação, significa na prática que vários canais vão abrir. Alguns só estão abertos em determinado momento, quando atinge o limiar. Outros estão sempre abertos. Só que os que estão sempre, eles não são suficientes para atingir o limiar, para gerar o potencial de ação. Só quando atinge o limiar é que todos as outras portas ou canais iônicos, tanto de sódio quanto de potássio, se abrem. Só que eles se abrem em tempos diferentes. Primeiro abre de sódio e depois, daí fecha de sódio e abre de potássio. Isso vai gerar uma diferença da curvinha que a gente vai observar aqui. Ó, atingiu menos 55, liberou, abriu o sódio, que é o verdinho, tá entrando porque a força eletroquímica determina que entre. Tá aumentando aqui a carga elétrica dentro, faz sentido? Tava menos 70, já tá zero, tava ficando mais positiva, porque o íon sódio é positivo. Mas vai chegar um momento que vai parar de aumentar a positividade, menos 30. E aqui explica a abertura do outro canal, que é o de potássio. Então, o de sódio fechou. Não aumenta mais a positividade dentro da célula. E o de potássio começa a abrir de forma mais tardia. E a força eletroquímica determina que o potássio saia agora, porque é negativo dentro, ele quer, e ele tem menor concentração fora, então ele vai querer sair. E isso vai gerar na curva, em mensuração da carga elétrica, uma queda, um aumento da negatividade ou uma queda da positividade dentro da célula, que gera aqui a resultante de queda. Fez sentido? Vai ficando bem negativo, fica mais negativo do que o de repouso, porque ele fica mais tempo aberto, então vai sair bastante potássio. E depois regulariza novamente a menos 70, voltou ao repouso, desligou novamente aquele neurônio. Mas olha só, vamos recapitular tudo isso, tá, gente? Ele tem um momento aqui que ele está mais negativo do que o início, do que o repouso, mas continua, tá inativo aqui também, tá? Tá desligado já, não funciona, não tem a ação daquele neurônio ali naquele instante. E agora vai a bomba de sódio e potássio que vai regularizar valores basais novamente, que é menos 70. Então, toda alteração dessa curva, quando a gente mensura a carga elétrica dentro da célula, ela se justifica a partir dessas etapas fisiológicas que são mudadas. Primeiro, o repouso atingiu um valor mínimo de estímulo. Esse valor abriu a porta de sódio. Daí aumentou, tudo aqui a porta de sódio está aberta. De repente ela se fecha. Daí a positividade para de aumentar, chega no máximo a mais 30. Daí acontece tardiamente a abertura do sódio, da porteira de sódio. E o sódio vai sair da célula, a força eletroquímica vai empurrar ele para fora. E ele é positivo, então vai voltar a ficar negativo dentro da célula, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Ele demora mais tempo para ficar aberto do que o canal de sódio. Logo ali, a gente tem um período que a gente chama de hiperpolarização, que é excesso de negatividade. Além do repouso, que é menos 70, ele está aqui, sei lá,
menos 80, algo por aí. Daí aqui a bomba de sódio e potássio é que tem a função primordial, apesar dela estar ativa sempre. Todo o percurso ela vai estar ativa, mas aqui a entrada de sódio vai vencer a força da bomba de sódio e potássio. Faz sentido? Porque tem mais porteiras de sódio do que de bomba de sódio e potássio, tá? Mas aqui, como todas as duas porteiras já estão fechadas, ela vai sobressair. Daí ela vai regularizar os valores para basais. Daí, quando chega nesse valor de menos 70 basal, é que vai permitir que aquela célula seja excitada novamente. Antes disso, não. É um nó na cabeça, né? Mas é assim mesmo. Mas já vai fazer mais sentido tudo isso, tá? Deixa eu voltar para o slide agora. Eu quero mostrar esse aqui. Ó, esse aqui é o gráfico. Por isso que muitas vezes, possivelmente, esse gráfico vai cair na prova também. Eu não sei que vai cair na prova. Eu estou subentendendo que eu já conheço as provas anteriores, tá? E é importante vocês interpretarem. Daí envolve interpretação de gráfico. Eu sei que alguns alunos têm dificuldade, tá? Então, caso tenham, é importante vocês já se atentarem, se tiverem dificuldade de compreender esse gráfico, para estudar, pergunta para mim depois no final, porque é muito possível que isso aqui caia, além de outros tipos de gráficos aí que vocês vão ter também ao longo da formação. Mas esse gráfico, ele subentende a alteração fisiológica que está lá dentro da tua célula do neurônio, que é o que gera o PA, que é o potencial de ação, tá? Então, ele está subdividido em cores justamente por isso. Então, o primeiro momento aqui é o repouso. Então, se não alterar, vai ficar sempre desligado, em outras palavras. Teve uma alteraçãozinha que atingiu o limiar, o resto acontece por consequência. Não tem como inibir aquele neurônio mais, se ele chegar no limiar, em outras palavras. Tem alguns neurônios que são inibidos porque eles têm uma trava na fechadura daquelas duas portas de sódio e potássio. Ou seja, nunca vai chegar no limiar. Por isso que ele é inibido. Mas isso acontece antes do limiar ser iniciado. Não tem como acontecer depois. Se ele chegar no limiar, ele fica ativado. Ele gera o potencial de ação, significa na prática a ativação daquele neurônio. Por que o neurônio precisa estar ativo? Para levar a informação, que é o pulso elétrico através da sinapse, e a função, a resposta, que é o final da cadeia toda acontecer, senão não vai ter. Senão não vai ter coração batendo, senão não vai ter pensamento, senão não vai ter digestão. Tudo isso é a partir do sistema nervoso funcionando, de algum neurônio dali pertencente que está funcionando. Tá? Então, aqui o que justifica esse aumento da positividade é a abertura inicial do canal de sódio. Daí a força eletroquímica empurra ele para dentro da célula e fica mais positivo, porque ele traz essa carga positiva. Daí depois ele fecha, o canal de sódio fecha, depois que o canal de potássio mais tardiamente se abre. Daí o potássio é a carga positiva também, só que a força eletroquímica empurra ele para fora da célula. Então ele leva a positividade para fora, ficando mais negativo dentro. Então cai esse valor, ficando mais negativo novamente. Além do início. Isso aqui é hiperpolarização, despolarização, repolarização e hiperpolarização. São termos que a gente também usa. Despolarizar significa deixar mais positivo. Tá? Porque às vezes vem esses nomes assim. No teu caso, possivelmente sim. Porque o que está gerando aí? Muitos neurônios ativos. Porque esses valores, não é que tu vai ter um diagnóstico a partir desse exame, mas ele vai dar contribuição para ele interpretar o teu caso clínico como um todo, né? Tem todo um raciocínio ali que ele... De epilepsia? Tá, daí não sei se tem relação com isso. Mas não necessariamente vai interferir aqui, daí eu não sei também, tá? Não sou clínica, também não tenho muita informação sobre isso, tá?
Mas assim, ó, é porque o potássio envolve várias outras funções, não só do neurônio, tem do músculo também, tá? Por isso que eu tô falando disso. Daí depois, aqui o que vai voltar ao valor basal é a bomba só de potássio. Só que assim, ela tá ativa aqui, ela tá ativa aqui, ela tá ativa em todo momento. Só que aqui ela não tá vencendo. Quem tá vencendo é o canal de sódio, quem tá vencendo é o canal de potássio. Aqui ela que ela vence, porque os outros canais já estão fechados. O que tá fechado? A porta tá fechada. Se alguém abrir para mim, eu consigo passar. Se não, não consigo, mas existe a possibilidade de eu passar numa concentração relativamente pequena, porque passa uma pessoa por vez aqui. Agora, se eu tiver, né, mais portas aqui disponíveis para mim, eu posso aí passar mais pessoas por vez. Fez sentido tudo isso, gente, como eu falei? Isso aqui é a maior dor dos alunos da saúde. Isso, aumenta a positividade. Aumenta a negatividade. Tá? Beleza? Se vocês entenderem isso aqui, já estou feliz, acabou a aula. Tá? Porque isso aqui é a base, é o micro que tu reproduz em todo o macro da função que a gente já falou, que envolve o sistema nervoso. Potencial de ação, ele basicamente acontece só no neurônio, apesar de que o músculo, depois a gente vai ver lá no sistema muscular, ele recebe esse potencial. Ele não autoproduz, mas ele recebe também um potencial de ação. Então ele também tem bomba de sódio e potássio. Por que eu falar potencial de ação é isso aqui que acontece. Que é a tradução fisiológica da função. É isso. Todas as funções são geradas a partir disso. Tá? A dela tem algumas características. Deixa eu ver aqui. Ela tem aqui oração, por favor. Ela tem algumas características do potencial de ação. E isso é importante a gente entender. A gente chama assim, que ela é do tudo ou nada. Ou seja, ou acontece ou não acontece. Por quê? Mostrei no gráfico. Depois que atinge o limiar, não tem como interromper. Imagina se tivesse uma pessoa metidinha querendo interromper uma informação do teu coração batendo. Para bater o teu coração. Não seria nada legal, né? Se tivesse aquele interneurônio que eu falei, ele conecta entre duas sinapses, ele tá ali, é um metido. Ele é importante em algumas situações, mas em outras ele é bem ruim. Ele poderia inibir algum sinal, que geraria uma função tão importante como o coração batendo. Entre todas as outras funções, porque eu acho que todas são importantes no teu sistema nervoso. Para te pensar, para te processar, para te gerar comportamento, para te caminhar, para te conversar com alguém, para te interagir com seres humanos, tudo isso, sistema nervoso, tá? Se vocês não entenderam, é tudo, 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 tudo. A gente não tem consciência, mas até hoje vocês têm agora. Mas tudo que vocês fazem é dependente da qualidade da saúde desse sistema. Então, se tivesse alguém ali, um metidinho, querendo interromper essa função, a resposta não aconteceria. Então, é uma proteção, essa característica do tudo ou nada que o potencial de ação tem, é uma proteção para que a mensagem chegue intacta até o ponto final, que é o que vai gerar a resposta. Lembra que eu falei que é linear. Tem o receptor, a integração, tudo isso é neurônio que está traduzindo. E tem a execução da resposta. Se em algum momento tiver falha, a resposta não acontece, independente de qual momento tiver falha. A resposta não vai chegar lá, a informação, que é o potencial de ação. A gente já entendeu, o potencial de ação é a mensagem. Tem o mensageiro e tem aquele que codifica a mensagem, que são outras peças desse quebra-cabeça aí, neurofisiologicamente falando. Tá? Fez sentido? A mensagem é o potencial de ação. O que vocês acham que é o mensageiro? Eu já falei um pouco sobre ele. Pega a mensagem e leva para o outro lado. É isso que o mensageiro faz. Pega a mensagem. O carteiro, sabe? Hoje em dia ninguém tem mais isso, né? A carta é a mensagem. Tem um carteiro que pega a mensagem e leva para casa, para o destino lá para receber a mensagem. O que é o mensageiro? Quais são os mensageiros químicos? A gente já falou sobre isso. Hã? Hormônios também são mensageiros, mas quando a gente fala de sistema nervoso é outro nome.
Fala alto, gente, que eu não consigo escutar. Neurotransmissores. Isso, tá? Então, os neurotransmissores são mensageiros químicos do sistema nervoso. Ele é um mensageiro. Pega o potencial de ação, libera o potencial de ação para o neurônio subsequente, que é o pós-sináptico, lembra? GABA é um neurotransmissor, serotonina é um neurotransmissor, dopamina é um neurotransmissor. Até vou mostrar a tabela aqui, ó. Não ia mostrar, mas vou. Tá? Aqui são exemplos vários de neurotransmissores, tá? Ou seja, são vários mensageiros. Tem o GABA, tem a dopamina, adrenalina, serotonina, acetilcolina, são vários. Sim, o GABA é que inibe. Tem alguns mensageiros que só inibem, outros que só excitam. Ou seja, o que é inibe? Desliga, impedindo que o potencial de ação aconteça, ou não iniba. Excita, estimula, repassa a informação. Tá? São todos o quê? Como assim viciantes? Os vícios que a gente entende por aí, tipo vícios de... É o glutamato, sim. Uhum. Mas não é o neurotransmissor o problema no caso dos vícios, é o receptor. Porque o receptor, que é o que vai traduzir, então mensagem, mensageiro, e tem o tradutor, que é o receptor da célula. Cada célula tem um receptor específico. E precisa ter o receptor de cada um desses neurotransmissores para codificar a informação. Então, aquele receptor é que pede a função no caso dos vícios. Ou ele fica super estimulado, ou ele fica adormecido, dá para dizer assim. São outros. Tem hormônios de adrenalina, aqui é neurotransmissor. O hormônio é liberado no sangue. E aqui é o neurotransmissor. Eles não são antagônicos nem no sangue, nem quando a gente fala de hormônio. Eu vou falar da parte neuroendócrina mais pra frente, tá? Só ela aqui primeiro. Pode pedir? Não. Ele só recebe. O receptor ele não tem autonomia nenhuma, não tem inteligência. A única parte de inteligência do sistema nervoso é o encéfalo. Todos os outros componentes só executam a informação que recebem. Por isso que existe potencial de ação. Aquele neurônio que recebe, que está com potencial de ação ativo, ele só vai liberar potencial de ação se todos os neurônios estiverem conectados a ele. Ele não sabe por quê, nem para quê, nem se para que serve aquilo ali. Ele só está liberando potencial de ação. Ele não tem a inteligência, digamos assim. Quem decidiu toda a estratégia é lá o processamento encefálico. São várias regiões encefálicas que decidem, muitas vezes, não é uma só, não.